Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 18 desta série, onde vamos realizar uma coisa mais profunda, um estudinho mais profundo, e sabermos de uma vez por todas se o sangue de Jesus perdoa pecados, né? Eu já fiz um vídeo, ou 2 ou 3, aí tá na playlist do canal aí, sobre este assunto, mas vamos se aprofundar mais neste assunto. Fica uma coisa mais completa, né? Mas antes da gente iniciar esse estudo, eu estou aqui anunciando que está programado até a parte 24. Até a parte 24 já está programado já. E na parte 24, que eu dei a ideia hoje. Hoje nasceu a parte 24, né? Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Nasceu a parte 24. Houve a necessidade de se criar a parte 24, onde eu vou falar sobre o Salmo capítulo 2, verso 12. Por que que eu resolvi fazer este assunto? Porque grande parte das crenças cristãs usa este salmo para justificar, para provar de uma vez por todas que eles devem sim adorar Jesus, né? Vamos falar Jesus para ficar a linguagem mais universal, tá? Mas eu falo Chuchua também, tá? Então eles pegam lá a versão, tá lá, beije o filho, né? Nas versões portuguesas tá assim. Na versão King James tá lá, adore o filho. E se você colocar uma do lado da outra, você vai perguntar se é para adorar ou para beijar, né? Então eu vou reunir nesta parte 24, né? Muitas traduções de Bíblias portuguesas e vocês vão perceber comigo que elas são horríveis e que a grande intenção dos tradutores é que as Bíblias sejam traduzidas para refletir as suas crenças, né? Então, eles impõem, traduzem, colocam lá no papel, como se fosse o salmo fosse o cristão, né? E a gente vai pegar ali alguns rodapés dessa Bíblia, eu tenho fotos que eu tirei já, a gente vai observar lá os comentários, e no final de tudo isso a gente vai pegar o Terrilim no hebraico mesmo, e ver o que está escrito lá em Salmo capítulo 2, verso 12, para você notar comigo que essas traduções portuguesas são as piores de todas. Onde tanto o padre teólogo, tanto o pastor teólogo, tanto o judeu messiânico usa a teologia cristã e querem criar uma Bíblia, uma versão, onde ela seja mais parecida com as suas crenças pessoais, né? Inclusive até os movimentos dos nomes sagrados de Yahusha, né? Tem as suas traduções particulares, eu vou mostrar ela para você. Inclusive o Salmo capítulo 2, verso 12, como eles traduzem na sua Bíblia, né, pessoal, por assim dizer, né? Tanto a versão Bíblia Jerusalém, tem uma Bíblia bem antiga que eu vou mostrar para vocês também, na década do Papa João Paulo II, né? Tá tudo amarelado, mas tá ali, dessa grossura a Bíblia, tá? Desse tamanho mesmo. Tem lá, vou te tirar uma foto e você vai ver como que essa tradução traduz Salmo capítulo 2, verso 12. E de tudo isso você vai testemunhar comigo que essas traduções são sem vergonhas, desonestas, safadas mesmo, safadas, porque elas querem adaptar as escrituras de acordo com as suas convicções pessoais, nas suas crendices. E depois de tudo isso a gente vai mostrar no Terrilim, como que está escrito lá no Salmo capítulo 2, verso 12, de verdade, né? Isso aí vai refutar de uma vez por todas que livro de Salmos não é livro profético, Davi não foi profeta, e se trata de músicas e rezas judaicas, correto? Muito assunto está por vir aí, né?
Nós também vamos falar também sobre o Chuchua, se ele era um judeu fake, judeu made in China do Paraguai, Tabajara. Vou falar também sobre esse assunto. Nossa, emissário, mas por que você vai chamar o Chuchua de judeu do Paraguai made in China, Tabajara? Por quê? Tudo por causa da sua reza, do modo como ele inicia a sua reza. Eu vou mostrar para vocês como todo judeu ortodoxo, ele inicia a sua reza. Vamos comparar como Jesus inicia a sua reza, se ele foi realmente judeu ortodoxo mesmo, né? Porque tem aquela oração aramaico, né? Vamos pegar essa oração também, gente. E se ele for judeu mesmo, ele tem que seguir a tradição ali como todo judeu inicia a sua reza. Caso ele não se enquadre numa reza judaica, ele é um judeu fake do Tabajara do Paraguai, made in China. Mas antes da gente iniciar nosso estudo, ele convido você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare, gente. Cada parte desta série é uma novidade, é uma explosão. Pá! Os crentes se baseiam pela capa do vídeo, eles ficam assustados, né? Acham que é uma blasfêmia, mas não assistem o conteúdo, né? Então, por gentileza, assistam o conteúdo deste vídeo, para depois você falar alguma coisa, né? Isso é uma parte dos crentes aí pentecostal aí que são desonestos, né? Eu compartilho lá o link do vídeo nas redes sociais e os crentes começam a comentar misericórdia, blasfêmia, não sei o que, herege, satanista, ateu. Gente, eu não sou ateu, não sou satanista, não sou herege. Assista ao vídeo, correto? Comente lá nos comentários do vídeo. Ou então vem no meu privado, no WhatsApp, aí pergunta, comenta em cima, entendeu? Saiba, não apenas creia. Né? A fé e a razão tem que andar juntos, ok, gente? Gente. Solta a vinhetinha. E vamos iniciar aqui mais um estudo, né? O sangue do pendurado, né? Muita gente na cristandade aí fica clamando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? Que o sangue de Jesus perdoa os pecados, né? A gente vai observar que a gente já até fez uns estudos sobre esse assunto aí, mas esse aqui é algo mais que os outros não têm, né? Vamos ver aqui, o primeiro texto que temos aqui é o de Paulo, né? Em Hebreus 9:22. E vamos olhar aqui, ó, tá até aqui, vamos lá. Olha só, presta atenção. De fato, conforme a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não pode haver absolvição. Ou em outras versões, o perdão dos pecados, né? Note um detalhe aqui que eu coloquei algumas palavras em vermelho, né? A palavra quase, né? Sangue e absolvição de pecados. Notem também aqui, para você entender livro Bíblia, gente, vocês têm que respeitar os pontos ortográficos, né? Os pontos ortográficos. Uma vírgula faz muita diferença. Aí temos aqui, ó, depois do sangue temos uma vírgula. Então vamos supor assim que eu separe este texto em dois, assim, quer ver? Tá aí, ó, eu separei a vírgula, tá vendo? Aqui, ó, sangue e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Então temos aqui dois assuntos, né? No caso aqui, ó, quase todas as coisas pode-se perdoar pecados com sangue. Aí ele já muda de assunto, que o sangue, sem um derramamento de sangue, não pode haver absolvição. Quer dizer, o leitor, quando ele vai querer edificar a sua fé, ele vai entender nesse texto que ele tem que ser obrigado a aceitar o sangue de Jesus, para poder ter os seus pecados
perdoados, né? Mas anteriormente ele falou que quase todas as coisas, quer dizer, nem tudo é perdoado com sangue. Aí embaixo ele fala que tem que ter o sangue para ter absolvição. Ou é quase ou tem. Então aqui é uma contradição. Então temos aqui uma contradição, gente. Contradição. Ou é quase todas as coisas, ou tem que ter um sangue para poder ter os pecados perdoados. O Paulo não sabe o que quer dizer, né? Ou quase, ou sem o sangue não pode ter o perdão de pecados. Lembrando que Hebreus capítulo 10, verso 3 ao 10, lá fala de um corpo. O corpo, gente. Vamos dar uma olhadinha lá? Bem, aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, na Bíblia King James atualizada, né, temos aqui um tema, né? O sacrifício de Cristo é definitivo. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Assim, considerando que a Torá oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que achegam-se para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem, todos os anos, uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado o primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a Torá. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por esta determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então temos aqui o corpo presente, né? E temos um detalhe também, que quando Paulo fala, entendemos claramente que quando Paulo fala desses rituais de sacrifício, lá no livro de Levítico, né? O cristão tem na mente dele que o cara é judeu, o cara entende das leis, né? Sabe do que está falando. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que Paulo não era judeu. Ele se fazia de judeu. Se fazia, ele não era. Como é que uma pessoa que diz ser judeu não conhece as leis de ritual e tem a cara de pau de falar que se fez de judeu para ganhar os judeus? Vamos dar uma olhadinha? Então a visão e a missão de Paulo é aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Olha o que ele diz aqui, gente. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive dessa minha honra. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar: ai de mim se não anunciar o evangelho! Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa, salário. Né? Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Aí você pergunta aí, faz uma pesquisa aí, qual pastor, qual missionário, qual apóstolo
prega o evangelho gratuitamente. Muitos aí recebem mais de 100 mil reais por mês, né? Tudo na barganha, na troca, né? Vamos ver aqui, ó. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ele não era, ele se fez para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus. Se ele se tornou, ele se travestiu de judeu, se disfarçou de judeu. Tornei-me, é a mesma coisa, emissário cristiano, falar assim, olha, eu me tornei-me judeu para ganhar os judeus, mas eu não era, entendeu? Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei, né? Então, quando ele escreve lá o livro dos Hebreus, dá a impressão que Paulo domina o Torá, né? Ele conhece, é um doutor da lei, mas se ele fala que ele se tornou-se judeu, é que ele não era, né? Então, com que autoridade ele tem para falar de coisas de ritual? Nenhuma, porque ele não conhece. Porque senão ele não teria falado lá no começo, quer ver? Vamos lá. Senão ele não teria falado aqui, ó, quase todas as coisas, ou então tem que ter o sangue. Ou é quase ou tem que ter, gente. Tem que decidir qual dos dois purifica pecados. Não, quase todas as coisas purificam o pecado. Não, tem que ter o sangue, senão o pecado não é perdoado. Cara, não dá para entender Paulo. Paulo se contradiz. Aí temos o texto que nós lemos aqui, o do corpo, né? Tem que ter o corpo presente, né? Sendo que não encontramos no Tanar uma pessoa que teve os seus pecados perdoados pelo sangue humano. É um detalhe muito importante, porque é requerido animais, mas o Eterno mandando no Torá, olha, através do sangue humano você terá seu pecado perdoado. Não temos, é animais. Mas até que um cristão vem e fale assim, não, mas Jesus é simbolizado como um cordeiro. Mas aqui falou corpo, não falou animal. É corpo. Ah, mas Jesus simboliza um cordeiro. Tá, a gente vai ver isso aí. Vamos ver aqui. O Eterno diz, Levítico 5:11 ao 13. Farinha e azeite. Então esses ingredientes aqui perdoam pecados. Cadê o sangue humano? Cadê o sangue humano aqui, gente? Paulo não lembrou isso aqui não, gente? Números 16, 46 ao 48. Incenso perdoa pecados. Cadê o sangue, gente? Oséias capítulo 14, verso 1 e 2. Sacrifícios de lábios. A confissão. 2 Samuel 12, 13. Só o coração, o arrependimento. Cadê o sangue, gente? Não tem sangue. Paulo mentiu na cara dura. Salmo 51, lembra lá o pecado de Davi? Espírito quebrantado. Davi não realizou nenhum sacrifício de animal para ter o seu pecado de adultério perdoado. Lembra lá o Salmo 51, o pecado dele era como vermelho escarlate, né? Bem vivo, não é verdade? Vermelho escarlate, um vermelho bem vivo, bem aceso mesmo. Paulo era maníaco sexual. Aliás, Davi, ele era um compulsivo sexual. Compulsivo. O pecado dele era igual vermelho escarlate, vermelho vivo, né? E o Eterno perdoou ele, não pediu sangue, né? Aqui temos aqui, ó, Salmo 40, verso 6. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados, tá vendo? Não deu para entender agora? Se a justiça vem mediante a lei, logo Chuchua morreu em vão, gente. Vocês compreenderam a ideia de Salmo 40, verso 6? Vamos ler de novo.
Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Aqui um comentário. Se a justiça vem mediante a lei, logo Xuxua morreu em vão, gente. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. Então não adianta você fazer sacrifício e não obedecer o Torá do Eterno, né? De modo algum. A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros, né? A sincera obediência à Torá é melhor do que o sacrifício. Tá vendo? Eu vou fazer um vídeo futuro aí sobre o que representava esses animais, né? O sangue dos animais. Vou fazer um videozinho sobre isso aí. Quem não se lembra de Miqueias capítulo 6, verso 7 e 8, versão King James: Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. O que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Comentário: filho primogênito é praticar a justiça e amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus. É só isso, gente. Temos este outro texto aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 25. Esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos estes mandamentos diante de Yahvé nosso Deus, tudo conforme ele nos ordenou. Para quem? Para Israel. Sacrifícios que o Eterno não aceita. Malaquias 1, 6 ao 14. Conhece a passagem? Hã? Qual similaridade existe entre Malaquias 1, 6 ao 14 com o sacrifício do pendurado? Hã? Vamos dar uma lidinha lá? Vamos lá aqui, ó. Malaquias capítulo 1, verso 6 em diante. Olha o tema. Bíblia King James atualizada. Sacrifícios que Deus não aceita. Vamos ver aqui. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adon, senhor e mestre, onde está o temor? O respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdotes! Ora, sois vós que desprezais o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e ainda assim indagam de que maneira te desonramos, quando de fato estáis declarando, mediante vossa atitude, que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta aos vossos governadores humanos. Será que ele ficará feliz com tal presente e terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Não faz mal, né? O sacerdote falava assim: não faz mal, bota lá um animal estrupiado, aleijado, sem perna, doente, com câncer. Mesa do Eterno, coloca lá, dane-se, tal. Aí o Eterno usou o profeta Malaquias e desceu o cajado no povo, né? Nos sacerdotes. Suplicai, pois, agora mesmo, Xanã, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós,
com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito, porque do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado, e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto, Gadol, grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível. Gente, que relação que eu vou ter aqui com o sacrifício de Jesus? Quem não se lembra, quem gosta de fazer leitura, né, ou através de um filme aí, por aí, Paixão de Cristo, os filmes bíblicos quando passam em época de Páscoa, né? Jesus, quando naquela via dolorosa, ele é chicoteado, pisado, toma bicuda na cara, coloca Jesus no toco e toma chicote nas costas. Quem assistiu Paixão de Cristo, onde o soldado pega aquele chicotinho lá de flagelação com um dentinho assim, ó, e encrava nas costelas do chuchu e arranca um bife de meio quilo ali, rapaz. Até Chuchu pegar a sua cruz, que ele não consegue levar a sua cruz, né? Ele pede, levai a sua cruz, mas ele não consegue porque Simão ajuda ele. Até ele chegar à cruz, ele é um sacrifício estrupiado, arregaçado, como aqui está. É um sacrifício profano que desonra o Eterno. Se ele é um cordeiro, ele tem que ser um cordeiro como manda o protocolo de Levítico. Um cordeiro sem mancha, sem pecado, sem aleijado, sem doente. Mas o chuchu é apresentado todo arregaçado na cruz para perdoar os seus pecados de você, cristão, que aceitou essa porcaria como salvador. Tá vendo Malaquias 1? Oferece qualquer coisa, é a mesa do Eterno, dane-se, né? Por aí vai. É assim. E ainda murmurais, que canseira! E zombais do cerimonial, acuse Yahvé dos Exércitos, quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginais mesmos que eu deveria aceitá-los, e suas mãos questionam o Senhor? Você acha que o Eterno aceitou o sacrifício de Jesus na cruz? Quando ele se ofereceu no madeiro? Porque tem gente que fala que mataram Jesus, né? Os judeus mataram Jesus. Não, no seu Novo Testamento afirma que ele se ofereceu para morrer. Diferente, tá? Aí continua. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal arregaçado e doente. Adverte o Eterno dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Né? Se o chuchu é um sacrifício perfeito, segundo o Novo Testamento, ele foi oferecido no madeiro todo arregaçado, estrupiado, arrombado, por assim dizer, né? Cortado, mutilado, quebrado as costelas, o joelho que iriam quebrar, os soldados romanos que iam quebrar o joelho para ver se estava morto ou não, estava vivo ainda. E sem falar bem que o Eterno aceitou aquilo lá. Rapaz do céu. Vamos continuar o estudo. E logo abaixo aí eu te ofereço aí alguns versículos bíblicos, né, referências bíblicas, para você estar lendo na sua Bíblia e estudando e analisando sobre o assunto que eu estou falando, né, sacrifício de animal, corpo humano, como está lá em Hebreus. Não tem nada no Torá onde se exige que sangue humano perdoa pecado, gente. Entendeu? Até incenso, azeite, farinha perdoa pecados. Tá aí, ó.
É só para dar o pause no vídeo aí, abrir na referência e pesquisar, gente. Agora vamos lá pro sangue de Jesus. Será que o sangue de Jesus perdoa pecados, gente? O que o Eterno diz? O Eterno está acima de Jesus, de toda a raça humana aqui na Terra. Independente das suas crenças e religiões, o Eterno está acima de todos. O ponto de vista dele é o que interessa, não o meu ou o seu, ou a sua interpretação, ou a minha. É aquilo que o Eterno diz. Está preparado? Então você vem e diz que este homem morreu pelos nossos pecados? A Torá nos diz claramente: nenhuma pessoa morrerá pelos pecados de outra. Confere os textos aí, gente. O pai não morrerá pelos pecados do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Entenderam? Tem que desenhar, gente. Ezequiel 18. O pai não morrerá pelos pecados do filho, nem o filho pelos pecados do pai. Chuchua não pode morrer pelos pecados de ninguém, nem ninguém pode morrer pelos pecados do pai. Assim como Paulo falou, o salário do pecado é a morte. Chuchua morreu nos pecados dele. E quando a pessoa morre, os seus pecados são zerados. Ele entra no paraíso sem pecado, né, gente? Eita lasqueira. Tá vendo aí, ó? A Torá nos diz claramente: nenhuma pessoa morrerá pelos pecados de outra. E também tem uma coisa que me chama muita atenção, que grande parte de alguns cristãos aí, judeus messiânicos, né? Eles têm raiva dos judeus de tamanha forma que começam a acusar os judeus de ter assassinado o Yahushua deles, o Yahusha, o Yeshua, o Jesus deles. Eles odeiam os judeus porque acusam os judeus de ter matado o Chuchua deles. Mas aí depois dessa eles acusam os judeus, mas não foi os romanos que assassinaram o Chuchua, mas utilizando-se do próprio Novo Testamento, onde o próprio Novo Testamento, o cristão dá um tiro no seu próprio pé. Olha só, Romanos capítulo 3, verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. O assassino do Jesus é o próprio Deus que ofereceu-o como sacrifício. Mas temos outra contradição aqui, Hebreus 7, 27. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e, somente depois, pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Ora, quer dizer então que Chuchua se suicidou-se? Ele se ofereceu para morrer. Ora, ou é Deus que matou ele, ou ele se ofereceu a si mesmo, ou ele se matou. É suicídio, pecado. Paradigma quebrado com sucesso.